Olá, queridos alunos. Vamos começar mais uma aula de História Geral. Hoje nós vamos falar de Grécia, sobre a sociedade grega. Sociedade grega que tem muita importância nos dias de hoje. Nos deixou uma herança cultural muito grande. Os gregos nos ensinaram a trabalhar com a questão do belo, nos ensinaram a procurar sempre a virtude, nos ensinaram a filosofia, nos ensinaram a amar o esporte, com os Jogos Olímpicos, enfim. A herança grega para os nossos dias, ela é muito importante. Por isso, ela também merece ser contemplada no nosso curso, tá bom? Bem, colocando aí rapidamente, vocês viram nos dois textos, nos dois vídeos que eu passei para vocês, um resuminho até bem humorado sobre a Grécia, foi de propósito mesmo, né? Um assunto pesado, requer um pouco às vezes de uma abordagem um pouco mais lúdica para que a gente possa entender. A Grécia fica na Península Balcânica, lá o solo é pobre, mas a costa é recortada. Quando a gente fala costa recortada, é quando existe um litoral extenso, tá bom? Bem, isso aí, no próximo slide, você pode ver o mapa físico da Grécia, olha que legal. Várias ilhas gregas, né, onde a beleza natural impera nessa região há milhares de anos. Começou a se desenvolver a sociedade grega. Sociedade grega que nos ensinou muita coisa que é muito importante para a gente hoje. Hoje a Grécia é um país, claro, que vive sérios problemas econômicos na Europa, né? A gente está vendo aí no noticiário, mas a beleza continua e a herança que os gregos nos deixaram, ela não pode ser descartada jamais, né? Hoje a Grécia também é o caminho de muitos casais apaixonados em lua de mel. Vamos lá, isso aqui agora não merece destaque. Só uma brincadeira do seu professor. Bem, o homem grego é misturado, o homem grego é miscigenado, é a mistura de povos de origem aqueus, os eólios, dórios e jônios. Eles viviam sempre em conflito, tá? Esse conflito pode ser observado mais tarde. Primeiro vamos falar dos primeiros tempos gregos, os chamados tempos homéricos. Você viu lá no documentáriozinho no começo. O tempo homérico é o primeiro tempo grego. Por isso, há muito tempo atrás isso aconteceu. E a reconstrução desse período atribuímos a duas obras do poeta Homero. Uma delas é a Ilíada, que narra a guerra de Troia, e a outra é a Odisseia, que conta as aventuras de Ulisses. Vamos lá? A leitura complementar, claro, eu não vou ler com vocês vão ver um pouco sobre a história do cavalo de Troia. Você vai dar um pause no seu vídeo, vai poder ler certinho aí esse texto que fala sobre o cavalo de Troia e a história da guerra de Troia envolvendo os gregos, tá bom? No próximo slide, então, vamos lá. Primitivamente, os gregos eram organizados nas chamadas comunidades gentílicas. Você pode chamar de genos. Nos genos, a terra era coletiva, a terra era de todos, tá? Havia um líder que você chama de paterfamilias, um patriarca, que era a maior autoridade na Grécia, e o poder dele era de ordem religiosa e também militar. Ok? Vamos lá. A desintegração dos genos aconteceu por conta de um crescimento populacional. Quando essa comunidade tem um elevado número de pessoas, ela não funciona mais. E se ela não funciona mais, essa comunidade é como se ela explodisse. E essa explosão chamamos de diáspora. Que a partir da diáspora nós temos a formação das polis gregas, ou da polis grega, que nós chamamos cidades, as cidades gregas. Então, os genos eram comunidades que têm uma elevação no seu número populacional, que chega a um certo limite, e esse limite causa uma explosão, uma dispersão, uma diáspora, que dá origem à formação da polis grega. Tá bom? As polis gregas, então, estão ligadas ao fim das comunidades gentílicas, e aí, a partir do momento que as polis são formadas, nós temos o início do período que nós chamamos de período arcaico. A formação de várias polis. Nesse período, nós podemos observar polis, divisão geográfica. Dentro da polis existem 3 espaços: o acro, o lugar mais alto, a ágora, a praça pública, que era um ponto de encontro, e o comércio era chamado de asti. Tá? É como se uma cidade grega tivesse 3 partes:
a Acro, Acrópole, lugar mais alto, onde a administração ficava, a Ágora, que era a praça pública que servia como ponto de encontro, e o Haste, que era o mercado, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Esparta. Mas nós vamos ver que Grécia tinha várias cidades-estado, mas as duas mais importantes são Esparta e Atenas, que são as duas que nós vamos destacar aqui na aula de hoje, tá bem? Esparta, formada na região do Peloponeso. Peloponeso é uma península naquele território, naquele mapa que nós vimos no começo da aula, uma península chamada de Peloponeso. Ali se desenvolveu a sociedade espartana, ok? Os dórios invadem o Peloponeso, que era habitado pelos aqueus, e a partir do momento eles conquistam toda a Micênia. Assim, o domínio sobre os aqueus da Micênia os transformou em escravos. Então, aqueles que viviam lá antes da chegada dos dórios passaram a ser escravos dos dórios. E esses escravos vocês vão chamar de ilotas. Portanto, a divisão social espartana, a partir da invasão dória, fica assim: espartanos, descendentes dos dórios, detentores de terras e do poder político; periecos, aqueus livres, sem direitos políticos; monopólio do comércio, eles tinham monopólio do comércio e também tinham obrigação militar quando era necessária a sua obrigação militar. Então eles eram convocados quando fosse preciso. Os ilotas eram os aqueus escravizados em guerras, como eu falei agora no último slide. Bem, a propriedade da terra era estatal, ou seja, a terra era do Estado, doada aos espartanos, que tinham poder político, tá? E nesta terra trabalhava o escravo para o sustento de toda a sociedade. Tá vendo que existe uma hierarquia e uma rigidez na organização social? O espartano é o dono da terra, tá? Ele tem terra, tem poder político, tá? E o trabalho é exercido pelo escravo, pelo ilota. Perfeito? Até aí tudo bem, eu acho, né, gente? Vamos lá. Comércio era proibido aos espartanos, mas era uma exclusividade dos periecos. Rigidez na organização social. Até mesmo o espartano, que era dono do poder político, estava proibido de fazer comércio. A exclusividade dos periecos, beleza? Vamos lá. A política. É importante na política espartana assegurar a ordem econômica e social. Por isso nós tínhamos um governo de dois reis chamado de diarquia, hereditária com funções executivas e militares, e a gerúsia, que era composta por homens de 60 anos, né, maiores de 60 anos, que tinha a função de legislar. Era como se fosse um deputado, um senador. E esses deviam obediência aos reis. Beleza? Vamos lá. A Apela era um outro órgão de espartanos com mais de 30 anos. Ele tinha uma função menos importante, era apenas uma função consultiva. E o Éforo, esse tinha o poder de fato, composto por 5 magistrados eleitos anualmente. Ele fiscalizava todos os outros órgãos. Então, ele tinha a função de fiscalizar. Tudo bem? A educação era a função do governo em Esparta. Tinha como objetivo o aprimoramento físico do cidadão espartano, que esse cidadão deveria estar pronto para um momento de guerra, sempre uma provável revolta dos ilotas, que eram em número esmagador, havia muito mais escravo do que espartano. Então, uma revolta poderia ser algo que poderia destruir toda essa sociedade. Por isso, o homem espartano primava o aprimoramento físico. Assim, durante os treinamentos, eliminava-se a maioria dos jovens. Só sobrevivia o jovem mais forte, tá? E ele, é claro, poderia exercer esse rígido controle sobre os ilotas. Bem, na próxima aula a gente vai ver, daqui a pouco eu volto para falar um pouco sobre Atenas, ok? Então tá, um grande abraço, daqui a pouco eu volto.